Acompanhando a minha história no vídeo anterior, eu vou continuar a partir do vestibular. Começou o preparativo para mim poder estudar no outro ano no Colégio Adventista Internato em Engenheiro Coelho. E virou o ano, a primeira notícia que eu recebi foi que a turma que eu ia estudar de pedagogia de manhã não tinha formado turma. E eles ligaram perguntando para mim se eu queria tentar ir para a noite ou se eu queria trocar de curso. E eu falei que eu queria tentar estudar à noite. E também veio a notícia da separação dos meus pais. Meus pais se separaram nessa época. E eu fui lá pro colégio. No começo não foi um processo nada fácil ficar interna, porque desde então já tinha dormido na casa de uma amiga, tudo, mas morar longe dos pais eu nunca tinha feito isso. Então no começo não era fácil para mim me virar, conseguir me servir sozinha, conseguir ir para a faculdade sozinha. Mas graças a Deus, Deus preparou tudo. Eu tive amigas que me ajudaram, as prepas do internato, que são responsáveis por nós, me ajudaram dando dicas de como eu deveria fazer, me ensinaram a achar o caminho do meu parto. E não foi fácil nesse início. E como eu era aluna do programa de inclusão, além de eu estudar no curso de pedagogia, o programa de inclusão acontecia de manhã e à tarde. Esse programa, nós tínhamos algumas matérias que eram só do programa, que era matemática, língua português, orientação profissional, orientação sexual, artes e educação física. E no período da tarde, nós tínhamos um monitor para ajudar nas tarefas dessas matérias, mais na matéria da faculdade. E à noite eu fazia faculdade, só que eu não tinha como fazer a grade normal, porque era muito puxado para mim, eu não conseguia acompanhar. Então eu fazia 3 ou 4 matérias por semestre. E começou esse início tudo. E eu fui para o segundo ano, o programa ainda existia. E começou que toda vez que eu vinha para casa, eu me sentia mal, porque eu chegava aqui e eu não conseguia me virar, porque eu não sabia me localizar, não conseguia fazer nada. E quando foi na metade do meu segundo ano de faculdade, metade pro terceiro já, eu falei assim, minha mãe, eu quero ficar independente, conseguir me virar sozinha, ficar independente de onde eu esteja, se eu estar lá na faculdade, seja eu estando aqui em Piracicaba ou não. E foi quando nós fomos atrás da ONG Avistar, que é uma ONG para pessoas com deficiência, que eles trabalham a independência das pessoas, que era o que eu estava procurando. E foi quando começou todo o meu processo, dependência, de uso de bengala, lupa eu já tinha, mas eles adequaram mais lupas para mim. E quando eu fui para o meu quarto ano de faculdade, que seria meu último, mas eu acabei fazendo mais tempo por fazer menos matérias, o programa de inclusão ia acabar. E aí foi feita uma votação com o campus, com a minha coordenação, a direção geral do campo e mais a direção do internato, se eu ia poder continuar, mesmo não tendo programa de inclusão. Graças a Deus eu tinha desempenho, tudo que eles pediram desde o início, eu sempre mostrei que eu estava querendo, que eu queria aprender, se eles me mostrassem como, e eu ganhei o direito de continuar a faculdade e continuar fazendo as matérias, mesmo que eu demorasse mais tempo. Só que a partir do momento não teria mais o programa de inclusão, mas eu continuaria tendo acompanhamento na faculdade, eu ia continuar tendo meus monitores para me ajudar explicando conteúdo, me ajudar fazendo tarefa, porque eu não conseguia acompanhar o que os professores falavam na sala, então eu não conseguia entender, por conta da dificuldade que eu tinha, do PAC e da visão. E aí, nesse momento, eu também pedi para minha coordenadora que eu queria ter a experiência de trabalhar, porque eu não queria, depois de formada, sair do mercado de trabalho e não conseguir trabalhar, ficar com medo por conta da minha deficiência. Eu queria saber como era isso. E foi quando ela conseguiu para mim trabalho voluntário. Então eu comecei a trabalhar no meu terceiro ano, além de fazer o acompanhamento no período da tarde e estudar à noite. Então eu trabalhava de manhã e fazia o acompanhamento à tarde e estudava à noite. Isso foi uma experiência muito boa para mim. Eu trabalhei no primeiro momento na biblioteca da escola e depois eu fui para o feminino e surgiu depois a oportunidade de ser contratada. Mas aí veio a pandemia, infelizmente foi um momento muito difícil para mim. A minha visão começou a piorar. Sabíamos que um dia poderia piorar, mas não imaginava que estava tão perto disso acontecer. E começou toda a questão de avaliação para saber o que estava acontecendo com o meu olho e tudo. E aí nós descobrimos que nesse momento a minha membrana estava começando a parar. Então eu não estava mais conseguindo enxergar. E foi um processo bem difícil para mim. E o que aconteceu? Como eu estava na pandemia, o colégio não liberava a saída dos internos. Então nós não podia sair para casa. Nós tínhamos que ficar lá dentro. E toda vez que nós saíamos, nós tínhamos que fazer exame de Covid, ficar em quarentena uma semana. E começou todo esse processo. E a Avistar, ela voltou a atender presencial em 2021. E
estaria escolhendo ficar na faculdade, me trancava estar até analisar a situação. E, assim, eu não me arrependo da minha escolha, mas foi difícil nesse momento estar sem avistar, porque foi o momento em que eu perdi a visão total, de uma hora para outra. Então eu tive que aprender a fazer tudo de novo. A única coisa que eu não tive que aprender, e eu agradeço a Deus por já estar usando a bengala, foi isso, porque eu já conseguia usar a bengala sozinha e andar, porque o resto eu tive que aprender a comer, aprender a se vestir, achar minhas coisas sem enxergar, usar leitor de tela, porque eu enxergava em tamanho grande, então eu não precisava usar um leitor de tela. Então eu tive que aprender a usar um leitor de tela, que era uma coisa que eu não sabia, braille, que sempre foi meu sonho, mas eles nunca deixaram. Então foi tudo uma coisa de uma hora para outra, então foi um processo muito difícil. O colégio também ficou com muito medo de ficar comigo no grupo, porque eles não sabiam o que estava acontecendo, como ia ser esse processo, eles não sabiam se eu ia conseguir dar suporte, mas Deus foi preparando tudo. Assim que eu comecei a me recuperar, que eu já estava conseguindo me virar um pouco com a situação, o meu pai, ele entrou com Covid no hospital, ele ficou 15 dias no hospital, e 15 dias não, tem 3 dias antes do meu pai falecer, eu recebi a notícia que eu sempre queria, que era virar funcionária do colégio. Eles ligaram para mim e falaram se eu queria tentar ser funcionária pela cota. E eu falei que sim, fiz o processo seletivo, passei, fiz a entrevista, tudo. Eles falaram, olha, mas estamos vendo agora a parte da questão da moradia, se você vai poder ficar no internato ou não. E aí meu pai faleceu, eles liberaram para eu vir para casa, eu acompanhei o enterro, tudo. Fiz teste de Covid. Quando eu voltei do internato, que eu passei da quarentena e pude voltar para o meu quarto, veio a notícia